todas essas funções são atribuídas a quem? Ao Estado. Agora, o que foi feito? Nós olhamos para essas funções e pensamos assim, será que uma única pessoa pode exercer tudo isso aqui? O que vocês acham? Bem sincero, assim, do coração, fale com o coração. Você acha que uma pessoa que governa, administra, representa, faz a lei e julga, ela é muito poderosa? Sim ou não? Eu queria ser essa pessoa, porque eu gosto de poder. Ah, essa pessoa, então eu faço a lei, e se pá, eu julgo ela também. Se alguém descumpriu, eu faço a minha lei, eu julgo. Já pensou isso? Não precisa pensar. É só olhar os livros de história. Porque isso já existiu na história da humanidade em um período chamado absolutismo. O Estado absolutista era o Estado em que o rei ele era absoluto. Tanto que a frase desse período histórico é o Estado sou eu, junto dos seus reis, porque ele dizia assim, eu mando em tudo essa treta toda. Ele representava, governava, administrava, fazia as leis e julgava. Aí eu pergunto para você, você acha que ele era uma pessoa boa? Você acha que o povo amava ele? Você acha que ele era querido com a população? Era justo, fazia justiça social, redistribuir a renda? Ou ele juntava tudo para ele dar uma festinha? Ah, claro que ele juntava tudo e ficava para ele, fazendo o que ele quisesse. Isso é bom para o povo? Não é bom para o povo. Aí o que acontece? O povo começa a ficar emputecido. E toda vez que o povo emputece, com perdão da palavra, vem uma revolução. Quando o povo está indignado, ele aguenta, aí tem uma revolução. Algo que rompe com aquela ordem e algo precisa ser feito. Essa revolução pode ser uma revolução armada, pode ser uma revolução social, pode ser qualquer tipo de revolução. Mas o povo fala, não queremos isso. Pá, acabou. Vem uma revolução, geralmente de guerra, e isso muda a trajetória da história. O povo se revoltou, falou, rei, não é mais bem assim a treta, não. Nós queremos que você pare de ser absoluto. Nós queremos fazer parte dessa estrutura de poder. Como ele falou? Nós queremos fazer as leis. Aí ele falou, o que você vai me dar em troca? Dinheiro. Rei gosta de dinheiro? Rei dinheiro. Ele troca uma das suas funções aqui em troca de dinheiro. Quem tinha dinheiro aqui mesmo? Estou no Estado absolutista, tá? Um pouquinho de história faz bem. Estou no Estado absolutista. Na transição do Estado absolutista para o Estado liberal, nós temos o surgimento de uma classe econômica. Quem é bom de história? Burguesia. O rei mandava, lembra? Eu conto essa história. Imagine eu, rainha. Eu sempre sou rainha das histórias, tá? Imagine eu, rainha. Como, professora? Divando como uma rainha deve divar. Vestidos maravilhosos, banquetes, todos os príncipes à minha disposição, posso escolher. E daí tô lá, ai que tédio, não aguento mais. Já com o meu personal, já fiz o meu exercício diário para manter o shape. Aí, fala assim, vamos dar uma festa? Dá uma festa. Chama o menino que cuida das minhas contas, porque evidentemente que eu não vou desgastar minha beleza fazendo conta. Porque fazer conta dá rugas. Aí eu chamo o menino e falo, escuta, como é que tá as contas aí? Tá zerada, você é muito gastadeira, você acha que esse vestido com todas essas pedras que estou tocando, quanto? Nem quero saber, porque eu não quero me estressar. Aí ele fala assim, eu quero dar uma festa. Ele fala, não dá, tá sem dinheiro. Isso jamais irá me impedir. Eu respondo dessa forma. Aí ele fala, como que você vai resolver isso? Calma, deixa pra mim, porque eu legislo. Eu vou impor uma obrigação agora às pessoas. Como? Criando uma lei. Fica decretado que todo mundo que tiver vendendo coisas tem que pagar imposto de... Calculo quanto você precisa. Tantos para dar uma festa. Não, eu quero maior a festa. Com alíquota de 100%, tal. Pode cobrar quando? Ano que vem? Exercício financeiro seguinte? Que não é imposto de renda, essas coisas? Já, porque a festa vai ser hoje. Aí, né, começa a se correr. E se alguém, já me preparando para o conflito, se alguém se recusar, irá ter a sua cabeça cortada. Rainha assinou. Pode fazer valer? Sim, eu legislo. Eu tomei a decisão. Para mim, né, bem parcial, mas tomei. Fiz a própria lei. E se der treta? Os caras já sabem, pode cortar a cabeça que eu já dei a sentença. E daí o que acontecia? Arrecadava dinheiro e a festa comia solta. Era bom ser rei? Era sensacional. Só que o problema é o quê? O problema é que o povo... Dane-se. Aí a burguesia fala assim, escute,
Enquanto você está lá divando, eu estou trabalhando. Num negócio chamado feiras, aí que a gente começou a gerar dinheiro pra você. Aí começam as grandes navegações e tal, nós queremos conhecer um mundo novo. E você, o que você me oferece? Eu falo, não, eu quero conhecer as tretas lá do mundo novo, mas eu que tenho dinheiro, eu que tenho as manhas da navegação. E aí? Então vamos fazer assim. O rei pensa bem, reflete. Tudo bem, o que você quer então aqui? Eu quero a função legislativa. Lembra que a rainha, ela fica se preocupando em fazer as leis ou ela só manda a lei e os caras ficam fazendo pra ela? Os caras ficam fazendo pra ela? Então ela tinha uns caras que faziam isso aqui, né? Esses caras chamavam-se nobres. Tipo, condes, não sei o quê. Aí, quando a burguesia entra, a burguesia quem é? A burguesia é os pobres. A burguesia hoje que é rica, né? Mas a burguesia era o povão, a ralezona, que estava ganhando dinheiro, que estava trabalhando. Mas não tinha poder político, nobreza, não tinha status, essas coisas. Aí a burguesia quer entrar aqui. Aí esses nobres falam assim, aqui não. Será que nós vamos se juntar com essa gentalha, esse povo que não tem nem título de nobreza? O que você é? Você não é conde, você não é sir, você não é nada. Então você não é ninguém, não quero você aqui. Aí eu falei, calma, gente, parem. Não vamos brigar. Vamos separar isso aqui. Aí ficou assim. Ficou assim. Função representativa, governativa, administrativa e ainda a jurisdicional para o rei. A função legislativa já não está mais na mão do rei só. Foi dividida em duas casas. Uma ficou para os nobres, que não se misturavam, e outra ficou para a burguesia, que eram chamados de comuns. Casa alta, casa baixa. É chamada assim até hoje na Inglaterra. Aí, o filósofo loucão olhou, chamado Hobbes, olhou e falou assim, separou os poderes. E aí surgiu a separação dos poderes. Tirou uma das funções que era absoluta do rei e separou. Porque agora a vontade da lei não é mais exclusivamente a vontade do rei. Eu tenho a vontade de outro poder aqui, que é essa classe dos comuns. Só que a coisa não parou por aí. E eu sempre gosto de dizer isso para mostrar conhecimento de causa. Em 1701, os caras que julgavam, você sabe que o rei julgava? A rainha tinha tempo para julgar? Fih, a festa comendo. Não, ninguém vai ficar julgando. Ela tinha os camaradas que julgavam para ela. Esses caras eram chamados de law lords, que eram os lords da lei. Aí, esses law lords julgavam como? Como eles queriam, assim, na vontade da cabeça deles. Ela não tinha que mandar cortar a cabeça? Se o rei absolvesse, o juiz absolvesse o cara que não pagou imposto, tá fora o juiz também. Ele não tinha autonomia para julgar, porque ele tinha que julgar de acordo com a vontade da rainha, certo? Então a função de julgar continuava na mão dele, ainda que outra pessoa julgasse, mas julgava conforme ela queria. Logo, a vontade era dela. Em 1701, esses bonitos adquiriram uma garantia que vale até hoje, que é a vitaliciedade. E nós vamos ver quando falar de poder judiciário, que os membros do poder judiciário, eles são vitalícios. O que significa esse vitalício? Que ele só pode perder o cargo por uma sentença judicial. Só outro juiz pode tirar ele. O executivo pode tirar um juiz, então? Um processo administrativo pode instituir um juiz? Não. Quando os bonitos ganharam isso, o que eles falaram assim? Aham, rei, agora você não pode me tirar. Então agora, se eu quiser julgar contra você, eu posso? Posso, você não pode me tirar. Aí, um outro doidão olhou para isso tudo, que se chama, doidão, né? Barão de Montesquieu, puta filósofo da história, que eu chamo de doidão, olhou para isso aí e falou assim, tem a função aqui, tem a função aqui, opa, saiu a judiciária. A legislativa continua aqui com duas casas. Temos duas casas hoje? Senado, né? Tá. E o judiciário vitalício aqui. Ele olhou e falou assim, tá tripartido. E aqui nasce a tal da teoria da tripartição dos poderes, que é quando se verificou que as funções do Estado estavam distribuídas em três estruturas distintas, que na verdade são órgãos distintos. O órgão executivo, vocês conseguem visualizar que isso aqui é executivo, né? Executivo, órgão legislativo e um órgão judiciário. Posso dividir mais? Posso. Aí eu tenho a teoria da tetrapartição dos poderes, eu tenho a teoria da pentapartição dos poderes,
da hexapartição dos poderes e na Alemanha nós temos a heptaseparação dos poderes. Os caras conseguiram dividir isso aqui em 7. Eu tenho um cara que representa, eu tenho um cara que governa, eu tenho uma pessoa que administra lá. Inclusive, essa função é por concurso público. O chefe da administração manja de administração? Ai, que babado! O Poder Judiciário é dividido, eu tenho o Tribunal Constitucional e tenho os juízes normais. Um que só cuida de questões constitucionais, que é o que o STF faz, só que o STF também faz as questões constitucionais, mas julga o ministro lá, julga também as tretas dos negócios, o STF é um doidão, né? Lá não. O Tribunal Constitucional só faz isso e outros órgãos julgam outras coisas. Os caras vão dividindo tudo isso aqui em várias estruturas. No Brasil, a gente tem 3 que não funcionam. Você concorda comigo? Sim ou não? E aqui a reflexão para uma excelente redação. Por que não funciona? O problema político no Brasil está nisso aqui. Quer ver? Se você for pensar, qual dos 3 poderes hoje tem mais credibilidade? Nenhum tem, né? Nenhum. Mas qual assim que você vai ser? O menos pior. Tá. Por que será que ele é o menos pior? Porque quando Montesquieu pensou nessa ideia de separar poderes, ele falou assim, cara, temos que separar, porque o poder na mão de uma única pessoa torna essa pessoa muito poderosa. E uma pessoa com muito poder, ela tende a abusar do poder. Então eu tenho que separar, porque quanto mais separado, menos poder uma pessoa tem, mais eu consigo controlar esse poder. Vocês concordam comigo? Sim. Aí ele pensa assim, só que para poder isso acontecer, eu separo e tenho que colocar pessoas especializadas naquele poder. É uma coisa, o médico se forma como? Médico, clínico geral. Aí ele vai fazer o quê? Uma especialização. Você gosta de ir no clínico geral quando você está com a dor de ouvido ou você quer ir no cara que manja do dor de ouvido? Você quer ir no cara que manja do dor de ouvido. É para isso que existe a separação. Para criar, e anotem isso, a especialização funcional dos poderes. Por que o judiciário é o mais confiável? Para ingressar no judiciário, o que você tem que fazer, pelo menos? Em primeira instância, tem que ser concurso. Certo? Concurso fácil ou difícil? Do capeta. Do capeta. O concurso mais difícil hoje não é o mais. Porque eu acho que o defensor público está entre os mais. Né? A primeira fase da magistratura é fácil, não é difícil, não. Eu sei que eu passei na primeira fase. Mas, assim, não é difícil a primeira fase. Mas as outras é tenebrosa. A oral, então, é você chorar em Guarani. Tá? Tá. Mas é concurso. Nos tribunais de segunda instância, ou você é promovido da primeira instância, você já veio concursado, ou você tem que ser advogado ou membro do Ministério Público, com mais de 10 anos de exercício, notório saber jurídico e reputação ilibada. Um tontão você não pode ser. Para ser ministro do STF, 35 a 65 anos de idade, mas tem que ter notório saber jurídico, reputação ilibada. Precisa ter concurso público? Não tem. Lembra que isso vem da época dos law lords. Quem indicava os julgadores? Aqui. A rainha, o rei, porque eram os caras que iam julgar conforme ela mandava. Quem indica hoje os ministros do STF? Presidente da República. Isso é um resquício da nossa história. Agora, ele indica e os caras adquirem vitaliciedade. Precisam decidir para agradar o cara que nomeou eles? Não, não precisa porque eles têm vitaliciedade. Se não tivesse, era pagar a conta para o presidente, mas não precisa. Agora, mesmo eu tendo tudo isso, eu posso dizer, então, mas ele não tem concurso, pode ser qualquer pessoa. Eu posso dizer que o STF hoje é formado por pessoas que não têm notório saber jurídico? Não posso. Professora, e o Gilmar Mendes? Tem um puta notório saber jurídico. Não gosto dele. Já assisti palestra dele, fui tirar uma foto com ele uma vez, ele fez bem assim. Nunca postei aquela foto, graças a Deus. Nunca postei aquela foto. Ele é um não vai estar assistindo mesmo, né? Ele é um boçal. Mas o cara manja os Paranauê? Eu tenho o livro dele. Estudo pelo livro dele, inclusive. Tem muito saber jurídico. Ele pode julgar conforme aquilo que ele quer. Mas aquele fundamento que ele está julgando, eu estou julgando a favor do capeta, mas o capeta fez isso, aquilo, aquele outro. Ele me diz e me mostra a prova do que o capeta fez. Certo ou errado?
cara tem notório saber jurídico. Gostando ou não da decisão do Supremo, os caras sabem o que estão fazendo. Pro bem ou pro mal. Ninguém está dizendo que eles não são corruptos, tá? São coisas diferentes. Você pode ser bom, pode ser corrupto também. Tá? Nessa função. Não pode ser analfabeto. Não deveria ser analfabeto. Que é a mesa disso aqui. Ah, senhora, mas a função administrativa é concurso. Mas não o teu chefe. Você está aqui fazendo. Mas o chefe da administração pública não sabe fazer o que você faz. Vocês entenderam isso aqui? O problema não está na Constituição Federal. Ai, tem que ter uma nova Constituinte. Chutou. Ninguém mexe na Constituição. Tá lá, nós estamos estudando ela desde 88, não vem me estragar agora. Né? Pô, as aulas tudo preparadas, tudo organizado, todo mundo manjando, não quer destruir agora. Né? As pessoas têm que se respeitar. Né? Tem que se respeitar. Não tem nada de nova Constituição, não. Parar com essa palhaçada. Agora, o que tem que mudar é isso aqui, né? Isso aqui tem que mudar. Como que o cara... Não dá. Mas não dá isso aqui... Porque eu e você, na hora da teclinha, não fazemos por merecer. Porque o cara pode ser lá não analfabeto, mas um ignorante político, você não votar nele. Mas o que você faz? Ai, mas o Zé da farmácia... Você acredita que ele dá remédio sem receita? Ele é maravilhoso, ó. Você vai lá, esse controlado, ele dá pra você, ele é ótimo. A gente tem que eleger um cara desse. Não vai melhorar. Então, a questão da especialização, que é a ideia da noção de separação de poderes, é o que falta na realidade brasileira. Por isso que aqui eu ainda respeito. Pouco, mas respeito. Aqui eu não tenho respeito nenhum. Nós temos vergonha dos nossos representantes. Temos vergonha. Vergonha também. Porque como que pode o teu chefe não ter concurso e você ter que ter? Como é que pode você entrar por mérito... E o teu chefe não. Isso aqui não funciona. Nunca vai funcionar se a coisa continuar dessa forma. Então, a moralização, uma reforma política nesse sentido, seria uma das formas de solucionar hoje a corrupção, né? Dentre outros problemas políticos no Brasil. Por isso, então, o que a Constituição assegura é essa separação dos poderes. Cuidado, o poder, então, ele é uno e indivisível. O que eu separo? As funções hoje em 3 órgãos: executivo, legislativo e o judiciário. Por que eu preciso separar? Para evitar o arbítrio, o abuso